Olá, muito bem-vindos a essa segunda parte do segundo dia da programação da 8ª edição do Café Internacional da Universidade Estadual do Maranhão, promovido pela Superintendência de Relações Internacionais. Nesse período da tarde, seremos brindados com duas palestras. Um relato de experiências exitosas do Núcleo de Tecnologia para a Educação, o EMANET, a ser proferido pela professora doutora Ilka Serra, e logo em seguida seremos brindados pela participação, palestra, curso do professor Edson Canella, diretor associado à ETS no Brasil, relatando as suas experiências com o teste de proficiência para a língua inglesa TOEFL. Portanto, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora doutora Ilka Serra para proferir o seu relato das experiências exitosas em internacionalização da UEMANET, mas também gostaria de convidar a professora doutora Lígia Chaica para ser a moderadora deste momento em nossa programação. Então, eu passo a palavra para a professora Lígia Chaica. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos a essa tarde, desse dia que já tem se mostrado tão produtivo, não é, professor Tales? Já tivemos uma manhã muito rica, e desse evento que nós consideramos de extrema importância para o EMA, onde a gente dialoga sobre a nossa internacionalização, nos colocando para o mundo, né, mostrando nossa universidade, dialogando com o mundo. E agora vamos, então, receber a professora Ilka para falar das experiências exitosas do EMANET nesse contexto. Eu vou rapidamente aqui ler um pouquinho apresentar para os que ainda não conhecem a professora Ilka. Eu sei que a maioria aqui conhece muito bem. Então, a professora Ilka Márcia Ribeiro de Souza Serra possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em fitossanidade e doutorado pela Universidade Federal Rural do Pernambuco. Doutorado pela mesma universidade, mestrado e doutorado. Pós-doutorado pela Universidade de Coimbra em tecnologias digitais. E hoje exerce a coordenação do Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão. Ilka, bem-vinda e boa tarde, boa palestra, estamos ansiosos pela sua fala. Obrigada, Lígia. Obrigada, professor Tales. Eu queria saudar, né, a todos que aqui estão. Parte, né, das pessoas que estão conosco aqui são do Núcleo de Tecnologias para a Educação, e eu fiz questão, né, que eles estivessem. Às vezes são tantos trabalhos que acaba que todo mundo não reconhece o tamanho que é o Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA. Eu tenho o prazer, né, de estar já aqui do lado da professora Lígia, a quem mais tarde eu terei a honra muito grande de passar o bastão, né, desse trabalho tão grandioso que é feito no núcleo, e destacando principalmente, né, a peculiaridade que a professora Lígia traz de ser essa pesquisadora muito aberta, sempre esteve conosco aqui trabalhando em muitas ações, mas a professora Lígia coordenou um curso de especialização aqui, né, tem feito um trabalho bem articulado com vários outros setores da UEMA, e junto à Superintendência de Internacionalização também tem feito um grande trabalho e com suporte muito grande também, uma parceria com o professor Tales. Então, uma honra estar aqui com a professora Lígia. O que eu trouxe aqui tem a ver com os últimos projetos articulados com internacionalização. E esses projetos, vou contar muito rapidamente a história de como a UEMANET, mesmo despretensiosamente, acabou fazendo uma internacionalização.
Não sei se muitos aqui sabem, né, mas temos também algumas participantes que estão online conosco. A UEMA, esse ano, ela faz 24 anos que faz educação à distância. Podemos já até comemorar os 25 anos, né, que a gente já está prestes a entrar em 2023. Então, 25 anos é muito tempo, né, trabalhando e acreditando numa educação democratizadora, que nunca deixou de lado a responsabilidade de fazer uma educação de qualidade. E, por conta disso, a UEMA, por meio do trabalho realizado no EMANET, ela tem sido destaque em nível nacional e também internacional. No ano de 2018, nós fomos convidados por diversas ações, mas principalmente pela plataforma Escada, a fazer parte de uma associação internacional, né, de educação à distância. Né, já fazíamos parte da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, já fazíamos parte da Unirede, que é uma outra associação em nível nacional, mas fomos então convidados, foram poucas universidades no Brasil, na verdade 3 universidades federais e duas estaduais, desculpa. Foi a UEMA e a Unesp, né, a participar dessa associação. Associação essa que reúne todos os países de língua portuguesa. E por conta da nossa plataforma Escada, que até então só tinha cursos em língua portuguesa, isso foi um destaque, né, para a Universidade Estadual do Maranhão. Por quê? Porque a maioria das plataformas, e eu vou falar um pouco sobre isso, elas estão em língua inglesa. Né? Os cursos, por exemplo, que são disponibilizados, até uma coisa que a gente conversava muito, né, professora Cláudia, que aqui está, a maioria dos cursos que são disponibilizados por universidades importantes, como Harvard, Cambridge, de outras universidades no mundo, esses cursos estão todos em língua inglesa. Então, a gente sabe que tem uma população mundial que fala o idioma português. E a nossa plataforma, né, foi reconhecida e, por conta disso, nós fomos convidados a participar dessa associação. A partir daí, todas as interlocuções que foram feitas em níveis de articulação mesmo internacional, foi a partir dessa associação. Então, só para falar um pouco desse contexto. E aí eu falo que foi despretensiosamente, porque a gente, quando pensou na plataforma Escada, nós não tínhamos ideia do tamanho que isso ia ser, e nem tampouco saber. A gente sabia que era uma plataforma de cursos livres. Em 2012, isso despontou como algo de grande inovação na educação. E nós começamos em 2015, 3 anos depois apenas que o mundo abriu a mente para a educação flexível por meio de cursos abertos e livres. Então, nós sabíamos que nós iríamos chegar a algum patamar, mas não sabíamos que ia ser um patamar tão importante. Hoje, o Escada, né? E aí eu já faço uma deixa sobre essa plataforma, porque o Escada é hoje a plataforma de uma universidade pública mais reconhecida no Brasil inteiro, né? Isso tem também nos dado um respaldo muito grande em relação aos nossos projetos da CAPES, do MEC e até outros projetos mesmo em nível mundial. Então, pode passar... deixa eu estar comigo aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, né, a culminância dessa articulação que fizemos por meio da Associação, né, de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Culminou com 4 termos de cooperação, né, com a Universidade Aberta de Portugal. E um dos primeiros termos de cooperação que nós assinamos foi no ano de 2020, que foi esse curso que foi disponibilizado na plataforma Escada, mas diferente dos outros cursos que ficam abertos, esse foi um curso, por ser um curso com dupla certificação, ele teve início, meio e fim, digamos assim, né, diferente dos outros cursos que temos na plataforma, e ele foi disponibilizado somente 10.000 vagas para todo o mundo. Na verdade, nós tivemos alunos, né, de vários países de língua portuguesa, mas também tivemos um aluno inscrito da China, né? Imaginamos até que sejam brasileiros espalhados pela China.
Mas o que dizer? Esse curso foi exatamente logo no final de 2020, quando muitos professores estavam buscando por cursos dessa natureza. Portugal, então, lançou esse curso para a formação dos professores de toda a rede pública, digamos assim, de Portugal, no ano de 2020. E aí ele fez a parceria com a UEMA para a oferta desse curso em nível de Brasil. Então, foi um curso, foi uma cooperação interessantíssima. Esse curso ele foi financiado pela CAPES para estar na nossa plataforma. Hoje, nós estamos numa segunda negociação com a CAPES para mais 20 mil vagas, né? Diferente do que foi anteriormente, que a certificação foi gratuita. Possivelmente, essas 20 mil vagas que vamos ofertar, né, vai ter uma certificação paga. Então, bem, são os custos realmente de ter essas parcerias. Mas o que eu posso destacar é que hoje a nossa plataforma, né, para além dos nossos cursos, também tem cursos, podem ser ofertados cursos, e é algo que eu acho que pode ser bastante incentivado, né, professora Lígia, professor Tales, são cursos com essa dinâmica, né, de parcerias mesmo internacionais, com dupla certificação. Esse curso ele é um curso de, se eu não estou enganada, 30 horas. Né? A maioria dos nossos cursos tem um pouco mais de 30 horas, mas foi um curso que, como eu falei para vocês, ele teve início, meio e fim. Não sei quantos aqui fizeram esse curso, mas é um curso que ele também teve uma interação com os professores. Nós tínhamos uma live a cada módulo desse curso. Então, um curso bastante diferenciado, não é um curso nosso, não é um curso da UEMA, é um curso da Universidade Aberta de Portugal. Então, esse foi um dos primeiros termos de cooperação que assinamos, que culminou com essa parceria. A Video Journal Social and Human Research é uma revista, e para mim, assim, é um dos termos de cooperação que nós fechamos, que tem talvez a maior culminância da internacionalização. E aí, por que isso? Porque é a primeira vídeo-revista no Brasil e a primeira vídeo-revista em Portugal. Então, é uma revista com articulação Brasil e Portugal, é uma revista na área das humanidades. Nós lançamos em 2022 o primeiro número, né, que foi em julho, Aline. Julho, e possivelmente agora, em dezembro, lançaremos o segundo número. Ela tem um escopo muito diferente das revistas que a gente tem acostumado, né, os periódicos. Por quê? Porque, além do trabalho científico, você tem que submeter um vídeo falando sobre aquele trabalho. E não é fazendo uma narrativa sobre o trabalho. Esse vídeo ele tem que ter um diferencial. Bem, a maioria das revistas no mundo, e não existem muitas vídeo-revistas no mundo, a Aline vai poder até me lembrar, porque fez uma pesquisa muito grande sobre isso, mas eu acho que a gente deve ter, no mundo, 20 revistas como essa. E a maioria das revistas são na área da saúde. Né? Nós temos, acho que, 2 revistas, Aline, na área... Uma na educação... Então, mas na área de educação nós temos uma única revista, que é uma revista americana. As outras são, bem, europeias, né? A maioria são da Europa e também dos Estados Unidos. Mas, nesse contexto do que nós propusemos na revista, nós somos mundialmente o primeiro. Não existe nenhuma revista na área das humanidades. Então, é uma parceria que acho que tem frutos importantíssimos para a UEMA. Né? Nós fizemos o lançamento dessa revista, nós assinamos o termo de cooperação lá em Portugal, né? O reitor, na época, fez online a assinatura desse termo de cooperação. Nesse momento, nós estávamos lá. Depois, fizemos o lançamento da primeira revista aqui no Brasil. Esse ano, vamos lançar em São Paulo, num evento também internacional, essa revista. E estamos aqui apresentando para vocês, né, um dos projetos bastante diferencial, que eu acho que a gente tem grande experiência hoje, por meio das TICs, dizer para vocês que nós fomos convidados, professor Tales, a fazer parte dessa revista. A princípio, eram 2 universidades no sul do Brasil, e nós fomos convidados por conta da nossa expertise com a TICs EAD, né, que hoje configura como uma revista importante também na área de educação. E estamos com
o Qualis B2, né? Estávamos esperando um Qualis melhor aí, mas ficamos com um Qualis B2, mas isso também já deu um respaldo muito importante para o EMA. Então, essa destacaria como um grande case realmente de sucesso na internacionalização da universidade. Esse termo de cooperação, o professor Tales está para liberar esses dias, é mais um termo de cooperação com a Universidade Aberta de Portugal. É um curso, esse curso é um curso de extensão universitária que a Universidade Aberta faz, e ela tem um programa que é um programa muito interessante, que é o programa Aprendizagem ao Longo da Vida. Então, eles têm diversos cursos, e entre esses cursos, eles têm um curso de cinema, que é ofertado para os professores e para os alunos. E nós, por meio desse termo de cooperação, vamos ter 10 vagas para os nossos alunos da UEMA. Né? Ainda não sabemos ao certo como vamos fazer essa seleção, mas a ideia é que esse curso é totalmente da Universidade Aberta de Portugal, mas teremos 10 alunos que farão a parte teórica online, e os professores de Portugal virão para fazer a parte final do curso, que é exatamente a ideia de um curta-metragem. Né? Os alunos vão ter que produzir um curta-metragem. Então, são 10 alunos, possivelmente a gente tenha 2 curta. Então, dois filmes a partir, então, dessa cooperação. Então, é um termo que está para ser assinado por esses dias, e é mais um projeto também, né, fruto dessa assessoria, dessa articulação com a Associação, né, de Educação à Distância. Esse outro projeto já foi assinado. Agora, em janeiro, começaremos, então, a primeira turma. É um projeto também com a Universidade Aberta de Portugal. Eles têm um projeto muito interessante, que é com a formação dos presidiários, né, ou dos apenados, como queiram. E no momento que nós conhecemos esse projeto, como nós já tínhamos uma parceria muito forte com a Secretaria de Segurança Prisional aqui do Maranhão, nós pensamos em esticar essa parceria, trazendo agora 3 cursos, que são cursos também de extensão para a formação de apenados. E são cursos diferente do que é apresentado, pelo menos em alguns projetos que a gente conhece aqui no Brasil. Não são cursos, por exemplo, de formação, por exemplo, para as mulheres, de corte e costura, para os homens, de mecânica. Não são cursos, na verdade, profissionalizantes. São cursos que levam os apenados para viver a cidadania digital, principalmente para uma inclusão digital e também para pensar o mundo, porque o que eles justificam nesse projeto é que muitos dos apenados passam muito tempo na prisão e, quando eles saem para a sociedade, eles não conseguem se inserir, porque muitos deles estão excluídos digitalmente, muitos deles não sabem como se comportar numa sociedade, eu diria, depois da pandemia, muito maior de exigências de competências e habilidades. Então, esses cursos, eles tratam exatamente sobre isso. São cursos para uma reinserção no seu cotidiano da sociedade, mas tratando de temas que são relevantes, principalmente sobre cidadania digital. Então, esse termo já foi assinado aqui no Brasil, né, quando o professor Antônio Moreira esteve conosco, e também assinamos, né, um outro convênio parceria com a própria SEAP, considerando que a SEAP vai ser responsável de fazer toda a parte de seleção de quem pode fazer esses cursos. Nós só conseguimos 2 turmas de 25, possivelmente vai ser uma turma de homens e outra de mulher, e essa parceria também ela se estende com uma outra universidade no Brasil, que é o Instituto Federal de Minas Gerais. Então, são as 2 universidades no Brasil que estão em articulação com esses cursos, que já estamos em tratativa para começar em janeiro. Bem, então, diante, né, desses acordos e desses produtos, né, sempre que eu conversei com o professor Tales, ele disse, mas esse termo de cooperação, ele tem viabilidade e vai acontecer e teremos um produto para mostrar para a sociedade maranhense. Então, a gente sempre trabalhou nessa perspectiva. Assinar termo de cooperação com a certeza de que seriam
realmente projetos executáveis, né? Essa foi sempre a nossa missão, e talvez até por isso a gente tenhamos poucos projetos e poucos termos. Mas destacar realmente hoje o que nos coloca nesse ápice da internacionalização, que é a nossa plataforma SCADA, né? A plataforma SCADA, ela foi pensada, ela foi gerida, ela foi e é executada pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação, né? No que pese nós tenhamos todo o suporte e apoio hoje da própria Pró-Reitoria de Extensão, né? Considerando que todos os nossos cursos são cursos de extensão, né? Os cursos, não temos cursos de aperfeiçoamento, nem de graduação e nem de pós-graduação. Eu acho que esse é o futuro da plataforma SCADA, pensar cursos de graduação totalmente online, que entre no contexto do que as grandes universidades no mundo já fazem. Eu tentei inserir dentro da plataforma um curso de pós-graduação, mas as nossas políticas ainda são muito difíceis, mas eu acho que é um grande caminho, Lígia. Nós temos cursos que já foram ofertados inúmeras vezes, talvez trabalharíamos aí a questão da certificação, né? Ou da tutoria, ou da orientação de TCC, mas acho que é um caminho que a gente já começou a trilhar. É só um entendimento mesmo hoje por parte, né, dos setores que compõem a universidade. Mas a plataforma SCADA, ela foi pensada com esse objetivo desde o início, né? Nós até nunca mudamos esse objetivo, porque sempre a ideia, desde lá de 2015, quando a gente lançou o primeiro curso, foi ser uma plataforma que pudesse atender os pressupostos e rompimentos de barreiras físicas. Hoje é fácil falar disso, né? Todo mundo já viveu a pandemia e sabe que é possível. Mas imagina a gente falar isso em 2015. Então, era totalmente desacreditado até. Então, lidando hoje com um conceito amplo de produção, difusão de conhecimento a partir de uma educação aberta. Então, resumindo isso, o que a gente queria mostrar para a sociedade é que dentro da UEMA nós temos professores que não são somente aqueles grandes professores que publicam em periódico. Eu tenho professores excelentes de extensão, de graduação, de ensino, que muitas vezes não estão nos programas de mestrado, mas são excelentes professores. E eu tirei isso da própria vivência que eu tive na agronomia, que eu tinha muitos professores muito bons, que não produziam trabalho científico, mas eram excelentes professores, foram importantes para a minha formação, e eu queria que o mundo soubesse que existe na UEMA professores como esse. Esse era o nosso apelo para os professores. Professores, vocês vão ficar conhecidos no mundo inteiro, a gente nem sabia que era o mundo inteiro mesmo, mas depois eu vou mostrar os números aí para vocês. Mas vocês vão ficar conhecidos, vocês vão poder fazer articulações, vocês vão poder fazer parcerias, e era essa a nossa ideia, e por isso nós conseguimos, desde o primeiro momento, a sensibilização de alguns professores, não foram de todos. Então, a plataforma SCADA, ela, depois, né, de 2015, passamos aí quase 5 anos com essa plataforma sendo... o nome da plataforma era assim, Cursos Livres, Abertos da UEMA, né? Não tinha nome, a plataforma não tinha nome. Cursos Abertos da UEMA. Eu falei, não, vamos melhorar isso, vamos dar um nome para essa plataforma, né? Todas as grandes plataformas têm um nome, então a gente vai pensar um nome, e aí foi exatamente quando a nossa equipe de desenvolvimento de tecnologia, na pessoa do Kilton, pensou toda uma mudança da plataforma mesmo, e hoje eu diria que essa mudança ela foi importantíssima, porque conseguimos atender e atingir alguns critérios que muitas plataformas, inclusive pagas, não têm, que é da acessibilidade. Então, principalmente da acessibilidade. Mas a ideia é essa, né, de ter uma interface amigável, novas alternativas de curso. Hoje, a ideia é que nosso aluno ele nunca saia da plataforma SCADA, ele faça um curso, ele já tem uma indicação para outro curso e depois para outro curso, e aí a gente, né, consiga ter ali todos aqueles alunos, né, do Brasil e do mundo inteiro, o tempo inteiro na plataforma SCADA. Certificação merecida. Hoje nós trabalhamos com e isso foi uma das coisas que fez a gente também mudar muito a plataforma SCADA do que era antes, porque nós não tínhamos uma avaliação tão segura das atividades. Então, às vezes, inclusive isso aconteceu aqui, né, relato aqui para vocês, teve um apenado que fez
acho que todos os cursos da plataforma SCADA em menos de uma semana. E aí o juiz pegou e disse, mas isso é possível? Bem, se ele ficasse acordado durante a semana inteira fazendo, era possível, mas a gente sabe que não foi isso, né? Ele burlou algumas questões, algumas pessoas, talvez parentes, enfim, faziam os cursos para ele, enquanto ele não estava no regime aberto. Aliás, ele estava no regime aberto, mas quando ele estava na prisão, ele não tinha esse acesso todo à internet. Então, a gente acabou também tendo que fazer uma reformulada em relação à certificação. Hoje, o aluno, para ser certificado, ele precisa passar por todo um processo, né, de avaliação, mesmo que seja uma avaliação muito rápida, mas uma avaliação daquela atividade. Seja do vídeo, seja, enfim, do material que está ali disponibilizado. Então, isso também é uma garantia para a gente. Né? E aí eu falo para vocês, agora mesmo, sei lá quando, segunda ou terça, eu participei de uma tese de uma aluna que é lá do Rio Grande do Sul, que lá eles também têm uma plataforma de cursos abertos, que eles não têm, né, essa certificação merecida. Então, a tese dela foi, o tema era caçadores de certificado, porque eles passaram pelo que a gente passou no passado, né? De ter pessoas ali só buscando certificado, e ela pesquisou exatamente isso. E foi uma tese bem interessante, porque ela, inclusive, nos abre os olhos para a gente entender que a nossa cultura no Brasil ainda é muito de certificado. Né? A gente quer um certificado debaixo do braço. E a ideia dessas plataformas não é isso. Essas plataformas ela têm a ideia de disponibilizar e democratizar o conhecimento. Então, eu acho que se a gente chegar nessa cultura, que é uma cultura ainda que não é a nossa realidade, inclusive hoje, para a gente provar a nossa competência, a gente tem que chegar lá com um certificado, talvez a gente mude um pouco essa cabeça e essa tese da menina talvez não faça mais tanto sentido. Mas os conteúdos mais atrativos, a ideia de uma interface totalmente amigável, né? Isso é o que faz total diferença hoje na plataforma SCADA, você consegue facilmente usar tudo de uma forma, bem, não precisa nem ser um expert, né, mas um idoso que queira ali fazer um curso, e a gente tem incentivado muito os nossos idosos, por meio da UNAB, a fazer alguns cursos ali. As crianças também, né, enfim, a gente pensa em ter essa interface, e assim, eu tenho muito orgulho de dizer que foi desenvolvida por nós, né, o tema hoje do SCADA e de várias outras plataformas nossas, são temas desenvolvidos pela equipe, né, da DTE, e inclusive temas de tão grande relevância que, por acho que 3, 4 anos consecutivos, nós estivemos entre os 10 melhores temas do mundo na plataforma Moodle. Isso também dá um respaldo, né, muito forte para o EMA em relação à internacionalização, porque esses temas do Moodle ou qualquer outro plugin no Moodle, como o Moodle é uma comunidade aberta, a gente tem que disponibilizar isso para essa sociedade que é o Moodle Multi. E no momento em que as pessoas passam a usar esse tema ou qualquer outro plugin que são desenvolvidos por nós, a gente vai ganhando essa credibilidade em termos de instituição. E no ano de 2021, nós ficamos no top 1 do Moodle Multi, com o melhor tema utilizado no mundo. Ou seja, o tema que foi desenvolvido por nós foi o mais utilizado pelas universidades, bem, pelas empresas, enfim. Então, essa interface, né, construída por nós é do Moodle, não é do Canvas, nem de qualquer outra plataforma privada. A ideia dessa certificação autenticada também foi um grande diferencial, né? Hoje a nossa certificação é autenticada com um QR Code que mostra que é da Universidade Estadual do Maranhão. Bem, aí alguns benefícios da gamificação que eu acho importante, que também foi desenvolvido nessa plataforma, que é a ideia do engajamento. Cada vez que o aluno vai fazendo uma atividade, ele é cada vez mais engajado a terminar aquele curso e não, né, parar naquele curso ali no final. A questão da motivação, da satisfação e principalmente da recompensa. Então, quando ele termina todo o curso, dependendo do tempo que ele leva, ele recebe lá as estrelinhas ou qualquer outra recompensa. E aí são os números, né, que eu trago para mostrar para vocês. Acabei de atualizar, por isso demorei um pouquinho, professor Thales, para trazer, mas eu queria trazer um dado bem atualizado, é o que nós temos hoje, 790.304 estudantes. É muita coisa, né, se você pensa
numa plataforma que é de uma universidade pública. Não temos tantos cursos. Se vocês forem ver, por exemplo, EDX ou Coursera ou qualquer outra plataforma dessa que tem 1 milhão, 1,5 milhão de alunos, tem também, sei lá, 500, 600 cursos. Nós não temos. E nós só temos cursos que são produzidos e autenticados pela UEMA. Agora nós estamos, talvez, pensando em articulação com a produção de cursos de alguma outra universidade, como é o caso que nós já estamos fazendo parceria com a UFMT, né? Que é a Federal de... Desculpa, é o UFT, é a de Tocantins. Nós já temos 2 cursos, né? Uma articulação aí da assessoria de ODS. Então, a ideia, talvez, é a gente, para ter um boom maior de curso e a gente conseguir, né, ter ali, talvez, um número maior, seja essa articulação mesmo, né, entre países, entre universidades de países diferentes, Brasil e, sei lá, Estados Unidos, um curso lá do Arizona, enfim. E também com universidades no Brasil, que estão muito interessadas, né, por reconhecer a plataforma Escada como muito importante. E temos 97 países acessando, né? Então, se vocês pensarem, antes da pandemia, nós tínhamos ali, em média, 300 mil alunos e acho que uma média aí de, sei lá, não sei dizer, mas vamos chegar a 40 países, né? Depois da pandemia foi que a gente conseguiu aí chegar nesse patamar de quase 800 mil alunos e quase 100 países acessando. Nós temos relatório que mostra quem são essas pessoas, né? Muitos deles são brasileiros, mas também temos outras estudantes que são mesmo de outras línguas e fazem o curso para aprender o português ou até mesmo porque já fala o português, né? Então, esse é um número para a gente bastante significativo, mostra o quanto nós conseguimos internacionalizar, não só por meio da educação à distância, mas por meio da educação hoje que nós nos propomos a fazer, que é uma educação aberta, flexível, que leva a UEMA a esse patamar, mas por reconhecer, né, os professores da UEMA, o conhecimento que é produzido aqui dentro da universidade. Eu acho que era isso, né, que eu tinha para apresentar, mas também dizer que muito desse projeto, né, tem a cara de quase todo mundo que aqui está, né, que trabalha no Emanet, que acredita nesse trabalho e que quando a gente traz uma apresentação como essa, que é um eixo só do que nós fazemos aqui, mostra o comprometimento, né, de muitas mãos, de muitas pessoas, mas principalmente da gestão superior, né, que acredita no que a gente faz, tanto o reitor, o professor Gustavo, quanto o professor Walter, sempre nos deram muita abertura para pensar esses projetos e essas propostas inovadoras, que pudesse colocar o EMA em outro patamar. Então, acho que era isso. Obrigada, Ilka. Parabéns, Ilka e equipe toda, por excelente trabalho. Eu sei que o que Ilka nos mostrou hoje é só uma fatia de tudo que o Núcleo faz, né? E fico muito feliz porque hoje de manhã nós falamos muito sobre democracia, os que estavam aqui conosco, e esse é um exemplo claro de como democratizar o ensino, como levar, né? E quando eu visito várias cidades do Maranhão, todo o tempo eu escuto, em especial, o papel da plataforma Escada. Todos me relatam que participam, que é muito importante, que é muito interessante. E bom saber, então, que para além das nossas fronteiras do país, também nós temos essa inserção toda. E aí, professor Tales, no sentido de que, às vezes, a gente pensa muito em internacionalização, em nós recebendo, os brasileiros recebendo algo de fora. E aqui nós estamos levando. Então, aí é que a gente vê realmente, né, a efetivação. Então, parabéns a todos e todas que estão envolvidos nesse processo. Temos alguns minutinhos, então, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se for possível também colocar as perguntas da transmissão aqui na TV para a gente poder acompanhar. Se me permitem. Boa tarde a todos e a todas, novamente. Realmente, o Núcleo de Tecnologia para a Educação é uma ferramenta que tem se demonstrado, na verdade, uma ferramenta de grande importância para a Universidade Estadual
do Maranhão, mas também para toda a sociedade maranhense, e os dados mostrados aqui, eles extrapolam as fronteiras, né? 97 países, 700 mil estudantes já tendo esse alcance, os dados falam por si só, né? Da potencialidade que essa ferramenta possui. E foi assim que as Relações Internacionais sempre olhou para o Núcleo de Tecnologias da Educação. Eu digo pela minha própria experiência, que por ter feito a minha pós-graduação em uma universidade estrangeira, nas minhas próprias aulas, na minha própria vivência, eu também ministrei aula e a tecnologia da informação ela teve muito presente. E quando eu estive aqui na Universidade do Maranhão, eu tinha que ministrar aula de patologia para os meus estudantes sem ter microscópio e apresentar casos reais sem ter as lâminas histológicas. E aonde eu vi pedir auxílio foi exatamente aqui no Núcleo de Tecnologias para a Educação, e usando os laboratórios, e meus estudantes usavam os terminais de computadores e eles faziam realmente o diagnóstico patológico usando a microscopia virtual. Então, a potencialidade da tecnologia da informação é muito grande e os dados são explicados aqui estão muito claros, né? E na UEMANET também tivemos oportunidade de potencializar alguns acordos internacionais, como esse, juntamente com colaborar, né, com a universidade, feito com a Universidade Aberta, etc. E agora, mais essa surpresa aí do cinema, adorei, já estamos festejando, torcendo que dê certo, chegar o processo, né? São muitas coisas que podem acontecer ainda pela frente, né? Entraves acontecem, por exemplo, destravar realmente a utilização da graduação, a questão da pós-graduação. Nós estamos agora, acabamos de enviar um rascunho minuta para a Universidade de Santo Tomás do Chile, de um curso dupla diplomação, certificação com a Universidade Estadual do Maranhão. E eles irão precisar do apoio tecnológico, né? Desse suporte. E eles almejam chegar ao nível de mestrado. E eu posso, com a equipe que está sendo formada, eu acredito que em pouco tempo eles chegarão nesse nível. Mas se você olhar em alguns países, eles têm mestrado, doutorado, e ainda é menos aquela história de utilizar grades curriculares, ainda mais aberta. O estudante do doutorado, fazendo um doutorado à distância, ele ainda tem a opção de escolher disciplinas de outros lugares. E aí me vem a palestra de ontem com a professora Eliane, a professora Cristine, coordenadoras do PILA, coordenadoras do INILAT, redes latino-americanas, que tem sido um carro-chefe aqui na nossa instituição. Nós precisamos utilizar mais essas ferramentas, novas ideias estão aparecendo, nós já estamos falando em programas novos, que é o Experiência Internacional, que já começou a circular internamente para nível de estudo. Provavelmente o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão no próximo ano irão conhecer mais a fundo essa documentação, que visa basicamente você fazer essas disciplinas online e você alcançar um número de créditos, 15 créditos, 20 créditos, escrever um relatório em forma de TCC e você receber uma certificação de experiência internacional chancelado pela Pró-Reitoria de Extensão, ODS, Superintendência, o que for, e a Universidade Estadual do Paraná já está fazendo isso, professora Ilka, né? Então, assim, nós não estamos tão criando assim, nós estamos pegando ideias de outras, aprendendo e colocando na nossa realidade, né, para adaptar. Então, são alguns entraves que existem, como já colocados, mas que são possíveis de serem trabalhados, né? Uma questão de encontrar uma solução, uma maneira de se tornar realidade. Eu gosto de usar o exemplo da assinatura dos protocolos de intenção aqui internacional, que era uma lenda. O acordo internacional com o primeiro, na verdade se chamava convênio, nós levamos 2 anos para assinar Arizona e Universidade da Geórgia, e hoje tem deles que levam 1 semana. Foi feito um trabalho em colaboração com a assessoria jurídica, com a Proplad e na época, assessoria, nós tínhamos uma pessoa também que cuidava dessa pasta do jurídico no nosso setor, e encontraram uma maneira de explicar, uma maneira de resolver essa questão. Então, esses entraves, nós sabemos que existe uma questão até cultural, né, mas que nós podemos trabalhar e avançar ainda mais, visto o tamanho do potencial. Eu estive recentemente na Universidade de Harvard,
fui estreitar os laços da nossa instituição, a quarta ação, já fizemos 3 ações, quarta agora com o palestrante de ontem, e eles também fazem muita educação à distância. Eles têm uma plataforma gratuita, eles têm também uma plataforma bem interessante, técnica, né? E a professora Lígia Schack acabou de mencionar, nós estamos levando, normalmente nós buscamos e nós estamos levando, que é muito bom, mas também queremos nos aproximar das informações de outras universidades de ponta. Isso foi colocado pela gestão superior. Como vamos fazer para trazer essas outras plataformas de pontas para unir, né? Então, são muitos sonhos, muitas necessidades, né, que eu gostaria, que eu fiz questão de, que no momento lembrei, né, para deixar aqui registrado, tudo gravado, e que fique aqui, que provoque, né, novas reflexões, né. Eu gostaria de destacar também esse Video Journal of Social and Human Research, o único do mundo, né? Inovação total, na área de saúde, etc. Não, espetacular, né? Espetacular. Como precisamos dimensionar, divulgar mais essa ferramenta, né? E um B2, a professora aí, o cachorro fraco, eu adorei. B2, já num Qualis, logo de cara. Não tem nem 10 anos de história, um B2. Né? Então, assim, espetacular, são muitas alegrias, né? Lógico que tem muito suor e etc., mas por isso que nós, da programação, e não se engane, o professor Gustavo acompanha passo a passo da programação das relações internacionais, o tópico Núcleo de Tecnologias para a Educação foi inserido na nossa programação de experiências exitosas. Então, era isso que eu queria colocar. Temos uma pergunta do chat, a professora Ilka vai responder. Então, boa tarde a todos. Eu vi que ali no chat tem o pessoal os coordenadores de polo, né, que estão participando, e tem uma pergunta: como os alunos EAD podem se inserir, né, nesse contexto da internacionalização? Na verdade, eles já estão inseridos, né? Eu diria assim que eles já fazem parte muito das atividades complementares que nós recebemos nos cursos à distância, são via essa plataforma SCADA ou qualquer outra plataforma. E aí uma coisa que o Thales falou que acabei nem destacando, que é exatamente a parceria com a mobilidade internacional. Muitos dos cursos que foram ofertados, né, no PILA e no Inilat foram cursos à distância. E também a possibilidade exatamente dessa mobilidade, né, desses alunos, assim, quando forem ofertados disciplinas ou cursos de outras universidades, do Chile, como já foi ofertado, de outras universidades que a UEMA hoje já faz essa parceria para a mobilidade, os nossos alunos estarem inseridos. E não só os nossos alunos à distância, os próprios alunos do programa Ensinado, os outros programas do Profitec. Então, quando a gente fala dessa questão globalizada e da internacionalização, no que PES fala que a globalização não cabe mais, não abarca mais tudo, mas eu acho que quando a gente pensa nesse global, nessa amplitude que a internacionalização permite, todos os nossos alunos devem estar inseridos obrigatoriamente, né? Nós não estamos falando aqui do que é presencial, do que é educação à distância. Nós estamos falando aqui de alunos que busquem esse conhecimento além fronteiras. E aí são diversas as possibilidades. Eu apresentei aqui algumas das parcerias que nós temos, mas a UEMA tem outros inúmeros projetos de internacionalização que os nossos alunos podem estar inseridos, e, na verdade, eles não podem, eles devem estar inseridos, se eles querem realmente vivenciar de uma forma mais tranquila esse mundo tão competitivo, né, que exige cada vez mais competências e habilidades como uma língua ou 2 línguas, ou enfim. Então, isso é um contexto que os nossos alunos precisam estar inseridos. E aí, independente se é presencial, se é AD, se é de qualquer outro programa. Os nossos alunos de pós-graduação, né, eu lembro que a gente ofertou uma disciplina, eu, professora Lígia, e teve mais alguém, né, que foi uma disciplina de inglês para os nossos alunos da pós-graduação. Era uma disciplina que foi pensado seminários, eles tinham que pensar a elaboração de seminário, para além de aulas que eles assistiam em inglês, e enfim, pensamos toda uma ação
de como esses alunos poderiam estar inseridos num contexto diferente das aulas presenciais e das aulas formais em português que eles já estavam, né, fazendo. Então, foi uma disciplina bastante interessante, pena que pouquíssimos alunos, né, procuraram. Está sendo ofertada agora, vai iniciar novamente. O professor Luiz Fernando até disse que precisa do nosso apoio aqui do núcleo para o evento final, que a gente provoca ao final um evento onde nossos estudantes convidam pesquisadores de outras instituições para participar e eles organizam. Então, eu acho que, para além dos grandes passos, como o Ilka nos mostrou, nós temos que pensar como mais ampliar esse leque e precisamos, eu acho que o professor Tales e a professora Ilka vão concordar comigo, receber dos nossos alunos, da equipe que está envolvida também, essas provocativas, porque eles enxergam, vocês enxergam, esses que estão nos assistindo, enxergam outras oportunidades que talvez nós não estamos vendo. E uma vez provocados, nós podemos nos mover nesse sentido. É isso, né? Acho que era uma pergunta que estava lá no chat, eu não queria deixar de responder, mas também já agradecer, né, mais uma vez, parabenizar o professor Tales por essa iniciativa do café, que acaba já sendo um grande evento na universidade e trazendo realmente uma provocação e colocando a UEMA também no âmbito diferente, né, do que éramos sei lá, tá quantos anos, Tales, na internacional? 8? Vai fazer 8, né? Então, o que éramos há 8 anos atrás, né? E quanto nós já percorremos e o quanto ainda podemos percorrer, eu acho que é um caminho, é um momento muito bom. É um momento que eu falo que a gente nunca teve tanta oportunidade de fazer muito mais pela nossa universidade, mas principalmente por nós mesmos, né, como gestores, como professores. Eu acho que nós temos um prazer enorme de fazer parte dessa gestão, porque sempre nos desafiou, e esse desafio fez com que a gente pudesse hoje estar aqui, já colhendo alguns frutos, mas também pensando ainda em como regar e como fertilizar algumas plantinhas para ainda dar frutos mais à frente. Então, eu queria agradecer a todos que aqui estão, os que estão no chat, né, a equipe do Emanet, que sempre esteve firme, né, acreditando que nós podemos fazer muito mais. E é isso. Muito obrigada.